A lealdade entre sócios, pois eles se juntam a um bem comum, e aí eles começam mesmo que não, assim, explicitamente, não dizendo assim, olha, você precisa ser fiel a mim, você precisa, eu preciso da sua fidelidade a mim, mesmo que você não diga, isso está implícito na sua mente, quando você assume esse tipo de aliança com as pessoas. Quando você faz um laço de amizade. Essa semana foi muito interessante porque alguns amigos da escola, do colégio, me encontraram no WhatsApp, no Facebook, passei meu número de WhatsApp, me incluíram num grupo. Fazia 20 anos que eu não falava com as pessoas do grupo, amigos de colégio, que talvez a gente jurou que jamais ia se afastar. Que a gente ali no momento que andávamos juntos, fizemos este laço de amizade, de lealdade um com o outro, dizemos, olha, não vamos deixar que o tempo nos afaste, não vamos deixar que o lá fora da escola venha romper esse laço de fidelidade. E aí você se pega 20 anos depois, falando com pessoas que fazem 20 anos que você não vê e não fala. Talvez o nosso conceito de fidelidade está mais para o nosso mercado capitalista, né? De empresas que tentam fidelizar os seus clientes. Hoje talvez não exista tanto, mas antigamente tinha aquelas pessoas, por exemplo, que só compravam carro de determinada marca. Pessoas que quando compravam lá o seu Chevrolet, não trocavam por outras marcas, se mantinham fiéis àquela marca. Brastemp e outras marcas que pessoas se mantiveram fiéis à marca. Talvez nem ia precisar do produto, mas comprava o produto porque era daquela determinada marca. Pagava um pouco mais caro porque era fiel àquela marca. Empresas investiram pesado na fidelização de clientes. Só que isso nos trouxe a percepção de que a fidelidade traz benefícios. Que a fidelidade traz uma recompensa, que a fidelidade em si, ela só é válida enquanto ela estiver rendendo algo à minha pessoa. Quando, na verdade, a fidelidade, o conceito de fidelidade, ela independe da recompensa. Ela independe de você ter ganho. A fidelidade, ela independe disso, mas na nossa cabeça, ser fiel só vale a pena se trouxer benefício. Ou não? Provo para você que sim. Alguém aqui dentro dessa igreja já deixou de falar com algum amigo? Ficou algum tempo sem falar? Ou talvez você nunca mais falou com uma pessoa porque você acreditou que essa pessoa te traiu? 1, 2, 3, 4, 5 corajosos, 6. Só porque você imaginou que aquela pessoa te traiu. E agora, então, não vale mais a pena eu me manter fiel a esta amizade. Por quê? Porque não há mais recompensa. Quantos aqui já deixaram de comprar aquela marca que você era tão fiel porque não atendeu às suas expectativas? Porque o pessoal é mais consumista, né? O pessoal está comprando bastante. Mas por que você deixou de ser fiel? Porque não atendeu uma expectativa, e aí você já disse, não vale mais a pena ser fiel. Está dando para entender que o conceito de fidelidade, mesmo que implicitamente na nossa mente, ela se perdeu? Está dando para entender que o conceito de fidelidade, na verdade, eu posso ir até aqui porque até aqui eu tenho ganho. A partir daqui eu já não vou ganhar, então não vale a pena mais prosseguir. Sabe aquela coisa de que a gente presta só enquanto a gente está dando? O dia que a gente fala não, a gente é a pior pessoa do mundo. Já passou por isso? Sabe aquela pessoa que sempre te pede favor? Sabe? Puxa, eu precisava, sei lá, de dinheiro emprestado. Você vai e empresta.
Ou precisava do carro, você vai e empresta. Ou precisava disso, você vai e empresta. Ah, precisava disso, não, você vai lá e consegue. O dia que você fala não para aquela pessoa vai, tá vendo? Nem presta mais, já vira as caras. Por quê? Porque a nossa mente deturpou o conceito de fidelidade. E talvez você entrou aqui hoje achando que você era fiel. Talvez você entrou aqui dizendo assim, eu vou na igreja porque eu sou fiel a Deus. Mas eu tenho um desafio proposto pelo Espírito Santo nessa noite. Abra, por favor, a Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 3. Oh, Jeová. Irmão, bom, vamos lá, vamos mudar aqui um pouquinho. Como a leitura é um pouco extensa e eu tenho só 3 horas para pregar, quem aqui conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? E a fornalha? Quem conhece? Amém? Amém? As irmãs estão visitando aqui. Você conhece a história dos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se recusaram a adorar a Deus, a Nabucodonosor, a estátua, e aí foram lançados numa fornalha de fogo? Conhece a história? Eu vou recapitular. Haviam 3 homens, 3 jovens, que viviam no exílio na Babilônia. E eles não eram mais escravos naquela época. Mesmo estando exilados, esses 3 homens, eles ocupavam cargos de alto escalão na província da Babilônia. Eles não eram qualquer um. Nabucodonosor tinha tido um sonho e por causa da revelação de Daniel, a gente viu isso na primeira ministração, Daniel conseguiu apreço de Nabucodonosor, que colocou Daniel como governador de toda a Babilônia. E aí Daniel disse, eu aceito, mas seguinte, eu quero que você coloque esses meus 3 amigos como uma espécie de prefeitos nas províncias. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego ocupavam lugar de destaque no meio, vamos dizer assim, político da época. Eram jovens que já estavam ali ocupando desfrutando de uma certa regalia, de estar ocupando lugares altos. Não eram o povo escravo, como a gente imagina, que quando a gente fala sobre escravidão, a gente já imagina aquela pessoa que não tem roupa, aquela pessoa que vive na prisão, que só trabalha. Esses 3 não. Esses 3, eles ocupavam um lugar de destaque. Mas aí, um certo dia, o rei decide levantar uma estátua. E aí ele diz o seguinte, que toda vez que o grupo de louvor da época, vamos dizer assim, os músicos tocassem ali os instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua. E aí ele convida todo o reino para ir nessa inauguração, e aí ele faz lá, a banda toca, só que todos adoram, menos os 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí, então, os magos, os outros líderes que tinham inveja desses 3 judeus, dão uma de X9 e entregam os 3 falando assim, rei, eles não estão cumprindo a sua ordem, eles não estão adorando quando a banda toca. E aí o rei se enche de furor e ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é a partir daí que eu quero contar a história. É a partir daí. Porque esse rei Nabucodonosor, ele já tinha mandado queimar 2 reis de Israel, antes mesmo de Daniel ter revelado os sonhos. Esse rei, ele entrava e saqueava cidades. Esse rei era um rei destemido. Era um rei que, se ele mandasse, tinha que se cumprir. E ele já tinha dado a ordem que, se quando tocassem as músicas, as pessoas não se prostrassem, elas tinham que ser imediatamente lançados na fornalha de fogo ardente. Só que ele ouve então dizer que aqueles 3 não se dobram. Então por que o rei não diz imediatamente, cumpra-se a minha ordem? Por que o rei não disse automaticamente, joga os 3 na fornalha? Cumpra-se a minha ordem, cumpra-se a lei que foi estabelecida.
E aí a gente conhece o final da história. O final da história é que eles foram livres. Eles lançaram eles na fornalha, mas os 3 saíram intactos, ilesos. Não sofreram uma queimadura sequer. Não tinha nem cheiro de queimado de pelinho de braço. Esses dias eu estava fazendo o almoço lá em casa, e aí eu fui pôr uma panela no fogo de trás, e aí queimou os pelinhos. Fica um cheiro ruim, né? E eu tenho pouco pelo, ó. E aí é fácil queimar, né? Mas fica aquele cheiro, nem esse cheiro ficou, sabia? Nem esse cheiro ficou. Mas eu desafio você, porque falar de fidelidade e saber o final, que foi um final feliz, é fácil. Falar de fidelidade e usar esse exemplo e dizer assim, olha, porque você é fiel, Deus te livra, é fácil. É fácil falar de fidelidade conhecendo o final da história. Agora eu te desafio nessa noite a esquecer. E eu não vou cometer heresia, eu só quero que você, por um momento, se esqueça do final da história e imagine que os 3 foram lançados na fornalha e foram imediatamente consumidos pelo povo. Será que o conceito de fidelidade na sua mente continuaria a mesma? Porque você saber que eles foram fiéis e foram livres, vocês falam, poxa, fidelidade vale a pena. Mas se eu disser para vocês, eles morreram, a fidelidade continua valendo a pena? A fidelidade continua valendo sem que não vai haver livramento? Será que você vai continuar a sua postura de estar fiel, mesmo sabendo que no final não há livramento? Será que nós somos capazes de manter o conceito de fidelidade na nossa cabeça, sabendo que tudo vai dar errado? Vamos lá. Quem aqui entraria numa sociedade sabendo que vai dar errado? Levanta a mão aí. Tem um negócio bom para te oferecer, irmão. Negócio, ó, supimpa. Supimpa. Chamado pirâmide. Por que, vixe? É bom. Quanto mais pessoas você chamar, mais você vai ganhar. Mais. Você vai, ó. Conheço pessoas que vão para Miami de cruzeiro. Conheço pessoas que andam de Ferrari. Conheço pessoas que andam de sei lá qual carro tal. Que tem uma renda tal. Quem vem? Ó, só o apóstolo. Já recebeu o chamado ali. Da hora de mofar. Quem vem? Quem topa? Nós vamos ganhar muito dinheiro, irmão. Não topa? Por quê? Por quê? Porque já sabe o resultado? Você já fez? Por experiência dos outros, você sabe que não vai dar certo. Então você não topa? Então não adianta querer te manter fiel. Você sabe que vai dar errado? É isso? A gente não entra no barco se sabendo que ele vai afundar, é isso? Se eu falasse para você assim, irmão, é uma viagem. Tem um lugar, que agora eu não sei se é Maldivas, que tem uns chalé no meio do mar, assim, já viu isso? Tem aqueles quiosques, aquelas pontes. Eu vi, acho que no Instagram do Lugar para Conhecer, né? Lindo! No meio do mar, você vai andando assim, aí você entra no quiosque, lá no seu chalé. O chão é de vidro, você vê lá os peixinhos, tubarão, os negócios tudo lá. Lugar paradisíaco, maravilhoso. Nós vamos de barco, quem topa? Ninguém vai. Não é possível isso, não. Não vai, irmão. Tá bom, nós não vamos de navio, nós vamos de avião, quem topa? Já tem uns mais corajosos. Não gosto de mar, gosto de voar, é isso? Porque o navio afunda, a gente morre. O avião cai, a gente não morre, né, irmão? É mais fácil, né? Mas quem topa? Sei lá, um lugar paradisíaco que você deseja muito conhecer. Vamos lá, Coy. Um lugar da hora que você fala assim, poxa, esse valeria a pena ir. Tailândia, lugar legal. Lugar que você gostaria de conhecer. Se eu falar assim, Coy, amanhã parte o voo para Tailândia. Topa aí? Topa? Só que é o seguinte, no meio da viagem o avião cai.
Entra no avião, sim ou não? Não entra, mas você quer conhecer. Mas a recompensa é ruim, né? Você não vai chegar lá, né? Você não vai atingir o objetivo. Você não vai ter o resultado esperado. Você não vai ter a recompensa que você quer. Se eu dissesse para você, vamos trazer para algo mais próximo, mais tangível. Se eu falasse para você assim, quem quer casar aqui? Tudo casado, né? Não é um exemplo. Ah, não. Tem lá. Tá se escondendo por quê, Elisângela? Tá se escondendo, as irmãs se escondendo. A irmã tá fazendo campanha, 7 voltas, sobe monte para casar, agora quer se esconder lá atrás. Né? Se eu falar para a mulher assim, você quer casar? Quero casar. Tem um partido, um partidão, o filho do Eike Batista, rico, riquíssimo, porque todo o dinheiro do pai ficou pro filho, o filho ficou rico, velho. Como que pode o pai falir e o filho continuou rico, né? Mas tudo bem. Riquíssimo, riquíssimo. Top, irmã. Topa. Legal, beleza. Por quê? Vida de Marajá, cheio da grana, quero casar. O cara não é feio, hein? Já viu? É o Thor. Bonitão, cara. Mas eu não quero entrar no mérito de caráter, mas vamos dizer assim, você casou, o cara é rico, é um bom partido, era tudo o que você queria, mas eu vou te avisar antes de você casar, o cara vai te trair um dia sim, um dia não. Umas estão falando assim, pelo dinheiro? Mas já tá falando, hein? Pé, unha, cabelo, maquiagem, detox, irmão. O dia inteiro você vai fazer. O dinheiro que o cara tem, a vida de Marajá, assim, ó. Só que o cara não vai ser fiel a você. Vale a pena? É claro que não vale a pena. É claro que não vale a pena. Vale a pena casar com o pastor Vitor, né, amor? Sim, um homem bem apessoado, rico e fiel. Por que não? Leal, pai de família, não vai falhar jamais, né? Minha esposa falou que vencer o câncer é mole. Eu quero ver vencer 20 anos de casado, né, amor? É isso. Você vê como tá fácil a coisa. Mas percebe que o conceito de fidelidade sempre está ligado à recompensa? Percebe que o conceito de fidelidade, ela sempre está ligado em eu vou ter um benefício? E sabe por que a Bíblia define Deus como fiel? Porque ele é fiel, independente do seu resultado. Ele é fiel, independente do bônus. Ele é fiel, independente do lucro. Ele é fiel, independente do que aconteça de errado. Ele é fiel, Deus é fiel, porque ele é fiel às suas convicções, aos seus princípios. Deus é fiel porque ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel por aquilo que ele diz e ele afirma que ele é, pelo caráter dele. Ele não deixa de ser fiel porque nós não geramos um resultado. Ele não deixa de ser fiel porque sabe que nós não vamos alcançar o que ele gostaria que alcançássemos. Ele não é fiel porque ele sabe que nós seremos fiéis também. Então vale a pena entrar nessa relação. Ele é fiel porque independente se as pessoas aceitem ou não o sacrifício dele, ele é fiel àquilo que ele é. Então, a grande reforma, a grande sacada da fidelidade é se manter fiel ao que você é, ao que você acredita ser, ao que você ama fazer. Por quê? Porque esses homens, eles estavam numa terra que não era a deles. Eles estavam habitando longe de Jerusalém, a terra que Deus tinha dado. Eles estavam pagando por um erro que nem foram eles que cometeram. E eles podiam muito bem estar dizendo assim, Deus, não valeu a pena manter a nossa fidelidade, porque olha onde a gente veio parar, à beira da fornalha.
Deus, não valeu a pena a gente se manter reto, íntegro e seguir o exemplo de Daniel, de não se contaminar com os manjares, não experimentar das comidas, não valeu a pena nada disso, nosso esforço foi em vão. Então não vale a pena se manter fiel nessa situação. Por quê? Porque eu sei que Ele vai nos jogar na fornalha. E talvez hoje, meu irmão, não seja uma fornalha que esteja na sua frente, mas talvez seja uma adversidade, seja uma doença, seja uma crise financeira, talvez seja um parente seu que está dando problema, parece que não vai, que só te traz dor de cabeça, talvez aquela amizade que você tanto prezava, que foi quebrada a aliança de fidelidade. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa, independente do resultado, se mantenha fiel àquilo que você acredita. Porque se você acredita que para servir a Deus é necessário uma característica chamada fidelidade, não se prenda nos resultados, mas se prenda naquilo que você acredita. Amém? Pastor, mas ser fiel a Deus traz bonificação? Traz algum lucro? Lógico que traz, e você está cansado de saber exemplos na Bíblia. O problema é que a gente sempre só quer o resultado que a gente quer, o esperado. A gente não quer passar por percalços, a gente não quer passar por adversidades, a gente não quer passar crise financeira, a gente não quer quebras de aliança, a gente não quer traições, a gente não quer o mal. E o mal nos faz perder o conceito de fidelidade. Quantos estão entendendo? Vou refazer a pergunta. Quantos aqui entendem o que é fidelidade? Aleluia. Porque fidelidade não é pelo aquilo que vale a pena, é pelo aquilo que eu acredito. Então eu me manter fiel no meu caráter, não é porque a pessoa merece isso, é porque eu acredito que é isso que é o certo, então vou me manter fiel a isso. Se eu acredito que adorar a outros deuses não é o correto, eu não vou adorar a outros deuses por causa do medo da consequência, ou talvez até mesmo pelo benefício que isso me traga. Eu não vou adorar a Deus porque eu acredito, aliás, outros deuses, porque eu acredito que isso não deva ser feito. Independente do que vai me acontecer. Mas é fácil saber que ele vai ser o livramento, mas e se não houver? Eu vou falar algo é bom e não é ao mesmo tempo contar um testemunho, mas no final do ano passado nós tivemos uma notícia triste, eu e minha esposa. Ela estava com uma doença gravíssima que só o nome já bambeia a perna. Só quando ela me deu a notícia, eu falei, ela estava com câncer. Só que se você entrar numa luta contra o câncer e ter a certeza da cura, é fácil ou não é? Mas e quando essa certeza não vem? E quando a dúvida é muito maior do que a certeza? E quando a probabilidade de dar algo errado é muito maior do que dar certo? Como manter as suas convicções? Como se manter fiel? Como se manter fiel quando você faz uma aposta, um investimento num lugar? Você fala, agora vai dar certo, agora eu vou romper, agora eu vou conseguir dar uma vida confortável à minha família. E aí você investe seu tempo, seu dinheiro, você investe tudo naquilo e aquilo dá errado. E aí você sai com uma mão na frente, outra atrás e olha para o lado e vê sua família sem amparo nenhum. Como se manter fiel? Se tudo está dando errado. Como se manter fiel se não há certeza do benefício? De que algo vai produzir um bem maior. É um desafio, não é? Agora eu vou pregar sobre 3 homens que foram jogados na fornalha pela sua fidelidade e morreram torrados.
Vale a pena ser fiel, sim ou não? Sem religiosidade, irmão. Sem religiosidade, sem aquela resposta pronta por pastor que pergunta. Irmão, se você se manter convicto, fiel, leal à palavra de Deus, tu vai morrer queimado. Se você se mantiver leal, fiel à palavra de Deus, continuar confessando que Jesus Cristo é o Senhor, nós vamos matar toda a sua família e vamos pendurar a cabeça deles em lanças para mostrar que o seu Deus é fraco. Vamos se manter fiel. Está vendo como nossa fidelidade está fácil de viver? É a gente que não quer. Porque problemas a gente não tem tantos assim. Ah, tem sim, pastor, você não conhece a minha. Eu falei sexta-feira aqui. Se as pessoas soubessem o que eu passei durante esse ano, talvez não vinham mais para a igreja. Tamanhas lutas, viu? Tá ali meu pai e minha mãe que acompanham de perto. Minha esposa que não me deixa mentir sozinho. Mas como se manter convicto diante de tanta coisa errada, irmão? Como se manter fiel? Esse era o grande desafio deles. Não sei se você já se perguntou, porque nós abrimos, quem lembra o capítulo e o livro que a gente abriu aí? Como? Não foi Jeremias, não? Foi Daniel? Daniel, né? Já leu Daniel 3? Eu contei a história aqui, né? Aonde está Daniel nessa história aqui? Cadê Daniel que não estava ali? Só estavam os três. Daniel se prostrou. Não é? Você já pensou isso? Quem já pensou isso, levanta a mão. Lógico que não, né? Você conhece a história de Daniel, você vê que ele foi fiel até o final. Mas se você não conhecesse, se eu falasse assim, ó, dos homens de Jerusalém, de todos os povos, só 3 não se dobraram. Cadê Daniel que estava lá que não se dobrou também? Para ser jogado junto na fornalha. Ele não estava lá, meu. O cara não estava lá, ele não se dobrou. Ele não estava nem participando disso. Mas ele resolveu escrever. E é isso que é o mais lindo. Quando você começa a estudar a história, e você entende que o capítulo 3 de Daniel não está escrito por acaso, porque Daniel não está no contexto, ele não faz parte dessa história. Ele não está presente no momento, ele não está ali vivendo aquilo. Mas a importância do capítulo 3 que Daniel insiste em escrever e deixar para nós é porque todo Israel estava cativo, preso. E Jerusalém já tinha sido destruída. Como se manter fiel vendo essa situação? O povo todo olhava em volta e falava assim, não vale a pena ser fiel. Porque olha onde a gente veio parar. Se bem que eles não eram fiel lá, por isso que eles foram parar ali. Mas já havia desânimo no meio do povo, já havia contaminação no meio do povo, já haviam pessoas que estavam pretendendo, e com certeza ali no meio tinha o povo de Jerusalém que se dobrou diante da estátua, que adorou a estátua de Nabucodonosor. Por que Daniel escreveu então que por conta da fidelidade desses 3, eles foram livres da fornalha? Justamente para que eu e você hoje, e para que todo o povo daquela época soubesse que ser fiel vale a pena. Independente das situações, a fidelidade vale a pena. Se manter firme nas suas convicções, na sua crença, vale a pena. Existe sim um resultado. E ele é bom. Seria melhor se eles não fossem jogados, né? Mas qual é a glória de não ser jogado? Será que seria do mesmo tamanho deles serem jogados na fornalha e serem livres? Será que daria o mesmo efeito? Assim como hoje, se a história tivesse escrita da forma que eu falei para vocês, que no final eles foram jogados na fornalha e eles todos morreram queimados. Será que você conseguiria
produzir esperança no seu coração de que a sua postura de fidelidade vale a pena. Que através da sua postura de fidelidade, você conseguiria influenciar outras pessoas ou outra geração. Será que você conseguiria impactar alguém dizendo assim: olha para a minha vida porque eu sou fiel a Deus? Só que eu vou ser jogado na fornalha e eu vou morrer. Mas olha, vale a pena se manter fiel. E aí a gente pensa assim, que as situações que a gente vive hoje não podem agregar valor às pessoas. Então, dependendo da sua situação, se você está bem de grana, se você está bem na vida, é fácil falar de Deus e falar assim: Deus é na minha vida. Agora, quando tudo vai mal e tudo dá errado, como é que você pode dizer para a pessoa assim: olha para a minha vida, Deus é comigo? Difícil, não é? Não é um desafio gigantesco? Não é um desafio quase até que impossível? Mas eu costumo dizer que eu não sou profeta do caos. Eu não fui chamado para trazer dor e sofrimento. Eu creio que eu sou chamado para pregar boas novas e falar de algo que produz vida, que é a palavra de Deus. Então, já que para nós está tudo tão fácil, porque está tudo escrito, já que para nós está tudo tão simples, porque já foram experiências, já tiveram pessoas que viveram experiências para nos alertar de que fidelidade produz um bem proveitoso. Eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus para te dizer que a sua fidelidade tem um fim proveitoso. Que a sua fidelidade produz livramento. Que a sua fidelidade produz bênção, produz milagre. Que a sua fidelidade produz salvação. Que a sua fidelidade produz, sim, influenciar outras gerações. Sabe por quê? Porque através da fidelidade, eles não se dobraram diante da ordem do rei, eles não se contaminaram, eles não adoraram outros deuses, e eles foram livrados. O rei decretou que não existia outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e que não eram para se falar contrário a eles, porque só o Deus deles era Deus. Olha a glória que isso trouxe. Olha a glória que a fidelidade trouxe. Não para aqueles três, mas para toda a nação de Israel. Porque o Deus não era Deus só deles. Está dando para entender? A sua postura de fidelidade vai gerar testemunho para outras pessoas. Mas é porque vale a pena? Não, porque fidelidade produz muitas coisas. E entre elas, a fidelidade produz algo que hoje em dia está difícil de encontrar, que é a pessoa ter confiança em você, ou em mim, ou nas pessoas. Quantas pessoas testemunham de ver pessoas que falam assim: eu não confio mais em ninguém? Quem já disse: eu não confio em mais ninguém? É uma pessoa que fez assim. Já passou por uma situação que você pegou e falou assim: daqui para frente, olha, não confio em mais ninguém. Não vale a pena confiar em ninguém. Sabe, tem a história das duas amigas que faziam tempo que não se encontravam. E aí elas se encontram: amiga! Não vou falar só louca, a gente está na igreja, né? Amiga, aí beija, não sei o quê. Papai, como é que você tá? Tô bem, você também. Menina, você viu o que a Mariazinha fez com a ciclana?
Não, o que ela fez? Olha, fez isso. Ai, olha, como tá difícil confiar nas pessoas, né? Saiu falando mal, vivia na casa dela, agora sai falando mal dela para todo mundo. Ai, por isso que eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém, mas ela mesmo está falando o mesmo exemplo, né? A confiança. Por que é tão difícil encontrar confiança nas pessoas? Porque as pessoas não conseguem se manter fiéis. As pessoas não conseguem se manter leal. Porque ao passo de que aquela pessoa não demandou aquilo que você esperava, automaticamente gera em você o quê? Não vale a pena ser fiel. E aí você mesmo tem atitudes que as pessoas olhando diz, é verdade, não pode se confiar em ninguém. Agora a fidelidade gera confiança. Quando você é fiel, irmão, às suas crenças, quando você é fiel àquilo que você acredita, ao seu amor, ao seu sentimento, as pessoas em volta vão olhar e falar assim, essa é uma pessoa de confiança. Ela não quebra alianças facilmente. Independente das situações, ela é fiel. E isso gera confiança. Como você vai impactar as pessoas se as pessoas não conseguem confiar em você? Vi um pastor dar um testemunho uma vez que ele foi passar o cartão de crédito numa loja e aí estava com problema na máquina, né? E aí passou uma, não dava sinal, tentou passar outra. Aí a mulher falou assim, ó, eu liguei na central, realmente o senhor tem um limite, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar a mercadoria e você volta depois para passar o cartão. Ele na hora disse que sentiu a vontade e falou assim, não, pode ficar tranquila, querido, eu sou pastor. Pode ficar tranquilo, eu sou pastor, eu volto aqui para passar o cartão, sim. E aí na hora que ele foi falar, ele falou, a palavra pastor já não gera tanta confiança como gerava antigamente, é melhor não falar que eu sou pastor. Porque não conseguiram manter a postura de fidelidade. Não gera credibilidade, confiança. Por que você pode crer no caráter de Deus? Por que você pode confiar em Deus? Por que você continua confiando em Deus mesmo que não estão dando, as coisas estão dando certo? Por quê, irmão? Porque Ele é fiel. Independente. Só que a gente tem a mania de achar assim, se eu me comportei, Deus vai fazer. Se eu me comportei mal, Deus não vai. Sabe? Tem a figura do Papai Noel. Se eu fui um bom aluno, eu ganho presente. Se eu não fui, se eu fiquei de recuperação, eu não ganho. Mas Deus não é assim. Independente dos seus erros, irmãos, independente dos seus acertos, Deus se mantém fiel. E isso gera em você o quê? Confiança, esperança. E é isso que essa geração, que a nossa geração, precisa gerar para que impacte outras gerações, para que impacte outras vidas. A fidelidade em nós, as pessoas olharem a fidelidade em nós e dizer, eles se são um povo digno de confiança. E o que eles estão falando é verdade. Por quê? Porque se pode confiar no que ele está falando. Agora, se você é levado por vento, se você não consegue se manter fiel, irmão, a sua confiança vai, lá embaixo. Lá embaixo. Mas como depois de tudo isso ainda é difícil se manter fiel, por favor, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, eu vou terminar já, porque, irmão, aqui está quente. Jeová dos crentes. Eu estou derretendo. O apóstolo deu um desafio na quinta-feira, na aulinha. E aí eu não vou poder participar. Ele disse que o pastor não participa, né? Não vou poder participar. Mas abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. E eu vou te mostrar dentro da palavra.
Eu vou apenas ler alguns versículos que, se dessa vez você não sair daqui convicto, irmão, de que vale a pena a fidelidade, olha, nada mais vai te fazer acreditar nisso. Quem achou o livro de Apocalipse aí? Diga amém. Apocalipse 2. Achou? Eu vou ler alguns versículos. Apocalipse 2 inicia-se, no capítulo 2, versículo 1, é a carta à igreja de Éfeso. Mas olha só o que diz no versículo 7. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, ou ao que se manter fiel, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pula para o capítulo 2 ainda, o versículo 11. Aquele que tem ouvidos, compreenda aquilo que o Espírito Santo está revelando às igrejas. Ao vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá a punição da segunda morte. Pula para o versículo 17. Quem tem ouvidos, compreenda aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Ao vencedor, proporcionarei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado um novo nome, a qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebeu. Não estou ouvindo nenhum glória a Deus, mas você vai dar um glória a Deus daqui a pouco. 26, capítulo 2, versículo 26, diz assim: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e as reduzirá a pedaços, como se fosse vasos de barro. Eu lhe concederei autoridades semelhante àquela que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda aquilo que o Espírito está revelando às igrejas. Capítulo 3, versículo 5. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecereis o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, compreenda aquilo que o Espírito Santo está revelando às igrejas. Aleluia. Capítulo 3, versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele um novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito Santo está revelando às igrejas. Está melhorando. Está melhorando. Versículo 21. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente, oh, aleluias. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda aquilo que o Espírito Santo está falando às igrejas. Sabe, irmão, entre os discípulos havia uma grande discussão. Até a mãe de um deles disse que o meu filho se sente à sua destra. O desejo de estar próximo de Deus, de Jesus. E ele está dizendo que aquele que se manter fiel, aquele que for vencedor até o fim, se entrará no trono com ele. Eu não sei se a sua fidelidade vai gerar algum benefício aqui, mas eu tenho certeza absoluta, segundo aquilo que nós lemos aqui, que a sua fidelidade produzirá bênçãos eternas sobre a sua vida. Eu sei que a sua fidelidade vai produzir bênçãos eternas sobre a vida de outras pessoas. Porque que vale, irmão, fala a verdade.
Eternidade é um tempo grande, não é não? Jesus ficou longe do Pai 3 dias. E quando chegou nos céus, eu tenho certeza que ele estava morrendo de saudades por 3 dias. Ele chega, eu tenho certeza, o apóstolo estava aqui ministrando durante o louvor, tenho certeza da saudade, a falta que fez. Imagine você uma eternidade longe das pessoas que você ama. Uma eternidade longe das pessoas que você tem um apreço. Longe daquelas pessoas que talvez você fala de Jesus para elas, você fala do amor de Deus, mas elas não te ouvem. Porque talvez a sua fidelidade não está produzindo fruto. Talvez a sua fidelidade, porque elas não enxergam em você um resultado que elas esperam de todos. Elas não conseguem ouvir testemunhos. Mas saiba de uma coisa, quando você fala, a sua postura, a sua confiança, ninguém pode tirar. Quando as pessoas olharem para você e falar, esse cara, independente do que ele passa, ele continua acreditando em Deus, independente das situações que o cercam, ele continua adorando a Deus. A sua postura de fidelidade gera testemunho, e você vai impactar uma geração, você vai impactar a sua família. E isso vai produzir resultados eternos. Isso vai preparar, vai gerar resultados como a gente leu aqui em Apocalipse. Talvez isso para você hoje não faça sentido. Talvez hoje você fale assim, não, mas eu quero agora, pastor. Eu quero colher o fruto da fidelidade agora. Eu preciso do resultado agora. E talvez esse resultado não venha como você quer, meu irmão. Mas saiba que a fidelidade vale a pena, porque há já algo conquistado por ela. A fidelidade já gerou o resultado. A fidelidade já gerou, irmãos. A fidelidade já gerou. Pastor, mas você está dizendo que eu preciso me manter fiel para ser salvo. Você está dizendo que nós precisamos ser fiéis para ser salvo, para gerar isso. Se fosse a nossa fidelidade, eu digo para você, a gente não iria. Porque a nossa fidelidade é volátil. Eu não quero constranger ninguém. Mas quantas vezes você deixou de fazer algo para Deus porque a sua situação não é do jeito que você gostaria que fosse? Quantas vezes você deixou de vir na casa de Deus porque as coisas estavam tão difíceis na sua vida que você fala assim, eu não tenho motivos para ir. Sim ou não? A gente é assim ou não? Não? Então estou pregando para as pessoas erradas. A nossa fidelidade não pode depender do que vivemos, e sim do que cremos. Quarta-feira passada, apóstolo, eu fui convidado a pregar numa célula de um outro ministério. Falei para o senhor me abençoou e eu fui. E o Espírito Santo, eu falei assim, eu vou lá para compartilhar a palavra, fazer aquilo que eu gosto, que é falar de Deus, ministrar vidas. E é interessante que quando a gente vai nesse pensamento, a gente sai de lá falando assim, eu precisava ser ministrado. O Espírito Santo precisava me mostrar isso. Por quê? Porque ele me trouxe à memória o quanto eu deixei de fazer coisas que eu amo, pela obrigação religiosa. Quanto eu deixei de viver o amor de Deus pela obrigação de ser pastor. E quando eu digo pastor, não é só pregar, não, irmão. É de manter uma postura reta, de estar frequentando o templo, é de estar aconselhando e visitando. Pastor, mas isso não é viver a obra de Deus? Sim, é. Mas e de viver a comunhão, e de viver o cuidado, e de viver pessoas que não são do mesmo ministério, se abraçar e dizer, eu amo sua vida. Partilhar do corpo. Partilhar das experiências, do que Deus fez, do que Deus pode fazer. Às vezes a gente acha que só o testemunho de vitória é que comove as pessoas e que convence as pessoas de que elas têm que servir a Deus. Sabe o que convence as pessoas, irmão? Sabe? Chama-se Espírito Santo de Deus. Ele que é o responsável por convencer as pessoas.
E se você não andar com Ele, você pode falar o que você quiser. Você pode dar o testemunho que você quiser. Que se o Espírito Santo não tiver, a pessoa não se convence. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, fiel às suas convicções, porque é difícil às vezes acreditar que o Espírito Santo está na gente. Eu queria dar aqui testemunho de que eu oro e fogo desce. Eu queria dar testemunho que eu me tranco no quarto e as roupas saem voando. A luz apaga e acende quando eu estou orando no meu quarto. Irmão, eu sou especialista em orar e achar que estou falando com a parede. Especialista. Eu começo a orar, eu falo, mas eu sou um tonto, eu estou falando sozinho. Aí o Espírito Santo me lembra, não está não. Papai está aqui para te ouvir. Mas nós, por nós mesmos, né? Difícil acreditar, né? Ele não merece um Deus tão grande habitando na gente. Falo demais. É isso, irmãos. O seu conceito de fidelidade precisa ser restaurado. Porque quando ele for restaurado, a fidelidade que há em você vai impactar gerações. Eu quero orar com você, eu queria convidar você a se colocar de pé. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos creem aqui que através da sua postura de fidelidade você vai impactar gerações? Vou perguntar de novo. Quantos aqui creem que através da sua vida de fidelidade, não à igreja, não ao pastor, não ao apóstolo, não à religião, quantos aqui acreditam que a postura de fidelidade a Deus e ao seu amor pode gerar um impacto em outras gerações? Levanta a mão. Glória a Deus. Então eu creio que aquilo que o Espírito Santo me inspirou chegou ao seu coração. Coloque a mão no seu coração, por favor. Feche seus olhos. Peça agora para o Espírito Santo te ajudar, porque, irmãos, a sua mente, saindo daqui da igreja, ela vai te levar a pensar que não vale a pena ser fiel. Talvez amanhã, quando você olhar o seu extrato bancário, você imagine, não vale a pena se manter fiel. Talvez essa semana você abra um resultado de exame e você diga, não vale a pena se manter fiel. Irmãos, o desafio é gigantesco, é uma fornalha ardendo diante de você, e a pergunta é, se dobra diante de outros deuses, esquece esse negócio de servir a Deus. A proposta é, eu mudo a sua vida, eu mudo a sua vida financeira. A proposta é, ninguém está vendo, faça isso. A proposta é, olha, ninguém vai ficar sabendo. A proposta é, estão falando mal de você pelas suas costas. Ninguém te ama. Ninguém te quer, ninguém gosta de você. Por que se manter fiel? A proposta é tentadora. Há livramento na terra para essa proposta. Mas peça para o Espírito Santo te fortalecer.
Peça agora por Espírito Santo te fortalecer, para que você continue convicto, para que você continue firme na sua fidelidade, no seu amor, independente do que você está vivendo. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena continuar amando a este Deus, independente do que você está enxergando. Pode que o mar se levantar, meu irmão, mas se Jesus está no seu barco, ainda que o barco afunde, Ele tem livramento para você, Ele tem o escape para você. E esta fidelidade vai impactar o seu lar, vai impactar os seus filhos, vai impactar a sua família, vai impactar os seus amigos. Não vão entender a sua postura, não vão compreender de início aquilo que você está adotando, mas tenha certeza, se você se manter fiel, como diz a palavra, aqueles que se manterem fiéis, dar-te-ei a coroa da vida. Espírito Santo, eu ministrei a tua palavra. Nós aprendemos o conceito de fidelidade segundo a sua ótica. Que em nome de Jesus, Pai, nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da tua fortaleza. Nós precisamos do teu Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Nós precisamos, Pai, ter a mente aberta, os olhos espirituais abertos para enxergar, Senhor, muitas vezes o que está por detrás das palavras lançadas, e não nos deixar abater pelas adversidades. E assim como a fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego produziu, Pai, aqui nessa terra, livramento e glória ao teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, da mesma forma, Senhor, manda, Senhor, livramento e glorifica o seu nome sobre as nossas vidas, sobre nossas situações. Glorifica o teu nome, Senhor, através desta postura de fidelidade que nós adotamos. Te pedimos isso porque cremos que tu és fiel, não somente a nós, mas a tua palavra, e podemos crer em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, Deus abençoe.